gente vai ouvir agora, de forma online, creio que ela já está aqui conosco, só um momentinho, aqui, a Caroline Siqueira Gomide. Caroline é doutora em Geoquímica pela Universidade de Brasília, é docente na Universidade de Brasília e atua nos cursos de licenciatura, Educação do Campo, licenciatura em Ciências Naturais e no programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Atualmente, Caroline vive na China, em Beijing, e ela é pesquisadora visitante da Universidade de Agricultura da China. Ela tem experiência na área de geociências, com ênfase em geologia, atuando nos seguintes temas: remineralizadores, rochagem, bioinsumos, agroecologia, impacto da mineração, geociências para a educação do campo, geoquímica, microscopia eletrônica, mineralogia, muita coisa, Caroline. Química mineral, isótopos estáveis e carbonatitos. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa em rochagem do CNPq e vice-coordenadora do Centro Brasil-China de Pesquisa, Desenvolvimento e Promoção de Ciência e Tecnologia em Agricultura Familiar da UNB. Caroline, é uma honra para a gente ter a tua contribuição na nossa audiência pública. Eu estive recentemente na China, nós não nos encontramos, mas visitamos a Universidade Agrícola da China, onde vimos muitos projetos inovadores. Eu repassei, Edélcio, à secretária Marilza, parte desses projetos, justamente que tratam de bioinsumos, e convidei Caroline para participar aqui conosco, Rosa, porque creio que é uma oportunidade também da Prefeitura de Curitiba, do Conresol, mas também de todo o estado do Paraná, conhecer um pouco dessa técnica de vanguarda que a Caroline tem uma participação muito grande. Então, Caroline, muito obrigado pela tua presença. Você tem a palavra aqui em diante, por 10 minutos. Muito obrigada, deputado Goura. Em seu nome, gostaria de cumprimentar toda a audiência pública e agradecer a oportunidade. Me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da tecnologia que estou aprendendo aqui na China. Eu pedi para compartilhar, não sei se... agora funcionou. Só um minutinho. Então, como o deputado Goura acabou de me apresentar, eu estou aqui como pesquisadora visitante na Universidade de Agricultura da China e tenho trabalhado principalmente com essa tecnologia de compostagem combinado a remineralizadores. É uma tecnologia de compostagem acelerada para produção de fertilizantes orgânicos. Então, não vou me ater, até por conta do tempo, a esse slide, mas só para a gente ter uma ideia de que, segundo os dados de 2023, a gente tem apenas 0,34% dos resíduos no Brasil sendo compostados. Por mais que a gente tenha ainda já uma coleta seletiva e várias políticas, como já foi comentado anteriormente, é um desafio muito grande e tem tecnologias disponíveis e avançadas nesse ponto que a gente pode usar, né, se utilizar delas para poder melhorar essas situações. E, além disso, além da dificuldade do tratamento de resíduos orgânicos que a gente tem no Brasil, a gente tem uma dependência muito forte de fertilizantes. O Brasil, entre os maiores países agrícolas, é o que mais é dependente de fertilizantes no mundo. E a gente tem, então, tentando comparar um pouco com o que eu estou estudando aqui, o uso de fertilizantes orgânicos na China aumentou muito. A China também é um dos que mais utiliza fertilizantes sintéticos no mundo, não é tão dependente como o Brasil, porque eles produzem muito, mas o nosso foco aqui é o quanto que a China tem mudado a sua política nos últimos anos para que diminua a utilização de fertilizantes sintéticos e aumente a produção e a utilização de fertilizantes orgânicos. E o plano é que em 2030 seja igualado essa porcentagem da utilização de fertilizantes. Então, aqui a gente pode ver que desde 2005, 2003,
vem diminuindo a quantidade da utilização de fertilizantes sintéticos aqui e aumentando a produção de fertilizantes orgânicos. Após essa política também, a gente teve aqui na China um aumento grande, né, de praticamente mais que o dobro do número de empresas que trabalham com compostagem aqui na China, e a produção, a capacidade de produção anual de tratamento do resíduo orgânico e produção de fertilizantes orgânicos mais do que triplicou em 10 anos. Então, a China tem avançado muito, essa tecnologia é uma das mais avançadas que existe no mundo, e também é das mais baratas, o que é muito importante também no nosso caso, no Brasil, né? Então, as regulações também focadas em fertilizantes orgânicos foi se estruturando ao longo desse período, desde 2007, 2013 até 2019. A gente vê que, inclusive, aumentou a quantidade de legislações e regulações, equilibrando as quantidades também, não só apenas menos de 5 mil toneladas, mas também acima de 5 mil toneladas, e 20 mil toneladas, inclusive até mais de 20 mil toneladas. E essa tecnologia tem em torno de 20 anos na China, que têm sido trabalhadas. Eles começaram aqui com uns reatores de laboratório, aonde nós temos em torno de 30 litros. Até hoje a gente faz pesquisa com uma caixa de isopor, nesse sentido, que imita um reator, mas essa tecnologia, então, combina o equipamento, um reator fechado, e o uso de inóculos microbianos para acelerar a compostagem. A partir disso, foi aumentando a escala desse reator. Então, depois de alguns anos, foi possível tratar 100 litros, depois 25 metros cúbicos, até que hoje tem esse reator de 90 metros cúbicos, que vou falar um pouquinho mais dessa tecnologia para vocês. Bom, a ideia é tratar resíduos urbanos e rurais, independente do tipo, basta ser orgânico. E trabalhar a economia circular, né? Trabalhar esses resíduos de uma maneira cíclica, aonde você vai poder fazer tratamento desde esterco animal até resíduos da produção agrícola, e produzir fertilizante de alta qualidade, onde você vai ter uma alta quantidade de nutrientes e o tratamento de um resíduo, que normalmente é um desafio na cidade, produzindo também fertilizantes orgânicos que vão aumentar a produtividade da agricultura. Então, aqui são algumas imagens dessa economia circular e como que se organiza essa logística. Esse é o exemplo da planta de tratamento demonstrativa lá em Suzhou, onde o deputado Gora pôde visitar. Vou falar um pouquinho mais dela. Esse reator, que a gente chama de reator de silo fechado, ele pode tratar de 0,5 a 100 toneladas diárias, não porque pelo tamanho do reator, mas sim pela escalabilidade desse processo. Como esses reatores são modulares, de acordo com o projeto, você pode tratar a quantidade específica que é necessária na área. Justamente porque todo esse processo de logística para transporte, né, do resíduo, tudo mais, vai depender de caso a caso, e também as condições para serem tratadas, se é melhor ser concentrado ou descentralizado. Então, tudo isso permite que esses equipamentos sejam utilizados de acordo com a comunidade, a cidade ou a região que é necessário esse tratamento. E o outro elemento que é a chave dessa tecnologia também é a escalabilidade e o quanto acelera o processo de compostagem. Todo o processo é aeróbico, então esse reator precisa ter uma aeração e movimentação interna, né? Mas só o processo de fermentação ele leva só de 7 a 12 dias,
e depois ele tem mais 20 dias de cura desse fertilizante. Então, o que normalmente numa compostagem leva em torno de meses, às vezes 4, 6 meses, em um mês já temos o fertilizante pronto para ser usado no solo, nas plantações. O processo todo acontece entre 65 e 75 graus Celsius, porque é importante passar pela fase termofílica, como nós chamamos, que é para matar os patógenos que podem estar ali presentes nos resíduos. E também tem algumas características, o teor de umidade que o resíduo precisa ter para entrar nesse reator para ser tratado dessa maneira. Se o teor de umidade for maior do que 75%, a gente precisa equilibrar o tipo de resíduo e misturar com outros materiais, ou mesmo utilizar alguns inóculos, né, microbianos para ajudar a secar esse material, que a gente chama de secador biológico. Esse resíduo com teor menor de 75%, ele produz um fertilizante com teor de umidade menor que 40%. Então, é uma tecnologia que está bastante já madura aqui na China. Na China também, inclusive, as empresas quebraram o monopólio das empresas japonesas que tinham esse tipo de tecnologia aqui na China. E a gente tem trabalhado essa pesquisa no Instituto de Reciclagem Orgânica de Suzhou, que é da Universidade Agrícola da China, onde faço pesquisa, com parcerias também em diversas frentes, né, na área de bioinsumos e agroecologia, pensando com o Instituto de Pesquisa em Reciclagem Orgânica de Suzhou, a Faculdade de Recursos e Ciências Ambientais da Universidade Agrícola da China, que é onde eu estou lotada hoje como pesquisadora visitante, a empresa que produz esses reatores também é nossa parceira, a Associação Internacional para a Cooperação Popular, a Baobab, que promove intercâmbios, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. O MST, no Brasil, né, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a empresa Oz Earth, a Unicrab, que é a Confederação de Cooperativas, o Instituto de Pesquisa e Educação do Campo, o IPCampo, e a Universidade de Brasília, no Centro Brasil-China para a Agricultura Familiar. Então, em parceria com o Instituto, a gente tem feito várias visitas, assim como foi a visita dos parlamentares, onde o deputado Goura visitou a fazenda, onde testam os fertilizantes produzidos no Instituto de Reciclagem Orgânica e na fábrica, né, de tratamentos. E também tivemos visitas do João Pedro Esteves, da direção nacional do MST, tivemos visitas, esse é o desenvolvedor dessa tecnologia aqui na China, ele hoje orienta muitas áreas, tanto de pesquisa como da indústria nessa área, é o meu supervisor da pesquisa hoje, apresentou também a tecnologia para a presidenta Dilma no Banco de Desenvolvimento, e nós fizemos uma visita com a empresa Voto ao Brasil, porque nós estamos construindo uma unidade demonstrativa na Universidade de Brasília com o Centro Brasil-China para Agricultura Familiar e diversas outras unidades, então, em parceria com o MST e a empresa Oz e a empresa Voto, para que a gente tenha, começando principalmente com resíduos do Ceasa, onde você tem uma produção de resíduos muito alta e de pura qualidade, né? Tivemos visita no Paraná, tivemos reuniões também com Itaipu, e temos, então, alguns planos no sentido de que, como tem um interesse grande de diversas áreas no Brasil, a ideia é que a gente possa estabelecer uma unidade demonstrativa e um laboratório para atuar, assim como o Instituto de Reciclagem Orgânica em Suzhou, estabelecer na UNB. Então, nesse instituto, a gente poderia fazer análises dos resíduos, análises dos fertilizantes que serão produzidos e adaptar a tecnologia à realidade do Brasil, né, e de cada região, e também ajudar com esse processo, usando a escalabilidade e usando o tratamento de resíduos para a produção de fertilizante orgânico
com uma tecnologia sim, relativamente simples, barata, aeróbica, que pode produzir fertilizantes para a produção agrícola. Então, a ideia é que a gente tenha, em largo prazo, né, entre 2 unidades demonstrativas, no caso nas universidades, a princípio, e 8 unidades de tratamento, onde a gente está em diálogo, então, com as empresas, para terem 2 unidades no Paraná, próximo aí da região de produção. Enfim, eu queria, esses eram os elementos que eu queria apresentar um pouco para vocês, como é que tem sido essa tecnologia e como estamos aprendendo aqui. Espero que possa ser útil para a audiência e para a discussão que vocês têm colocado, e espero que a gente possa avançar muito no tratamento de resíduos no país, mas no Paraná especificamente, que é a nossa audiência hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Caroline, muito obrigado. Eu creio que foi muito ilustrativo já, né? A gente poder ver uma realidade. Eu estive lá, mas em Suzhou, e realmente é impressionante a gente ver a pesquisa aliada ao empreendedorismo. A própria universidade tem um braço empresarial e ela tem um braço muito forte de pesquisa, um braço de extensão, isso conectado com o campo, conectado ali com os agricultores, com a agricultura familiar. E é importante também destacar, né, Caroline, que a gente está falando de uma política pública na China de revitalização rural. Isso está inserido numa proposta muito maior de eliminação da pobreza, de revitalização rural, justamente de políticas públicas para as pessoas permanecerem no campo, dos camponeses, poderem ter mais e mais renda. E o que você bem colocou ali, que acho que é um ponto para a gente destacar, uma mudança de padrão, uma mudança de transição. Então, uma dependência de fertilizantes sintéticos que, historicamente, está diminuindo, com um objetivo, com um plano, né, uma economia planificada, para que cada vez mais os fertilizantes orgânicos ocupem este espaço. Então, é muito impressionante o que a gente vê na China. Eu estava vendo aqui, são quase 9 da noite, né? Você está aqui contribuindo conosco diretamente aí de Pequim. Então, é uma honra, Caroline, a gente poder ter a tua presença. Espero que você possa continuar aqui conosco. Tá? Então, muito, muito obrigado. Eu falava aqui com o Edélcio, que representa a Prefeitura de Curitiba também, da gente, isso já falei com a secretária Marilza, da gente tentar trazer um módulo desses, né, junto com o Itaipu, talvez junto com o secretário Rafael Greca, para a gente poder ter um projeto piloto implantado aqui na região metropolitana e avançando aos poucos para poder ter, justamente, quem sabe, no próximo edital, já essas novas tecnologias contempladas. Muito obrigado, Caroline, em teu nome também de toda a equipe do MST, da pesquisa aí na China, as nossas saudações e os nossos agradecimentos.